Boa noite, companheiros. Está começando mais um resumo do dia, nessa quarta-feira, dia 22 de dezembro. Estou eu aqui, companheiro Caio Túlio. Hoje o companheiro Antônio Carlos Silva não pôde estar apresentando o programa por conta de reuniões que ele participa importantes da direção nacional do partido, né? Para decidir aí questões fundamentais da próxima etapa de luta. Mas estou eu aqui, também comigo nessa quarta-feira, está o companheiro Roberto. Vou passar a palavra para dar um oi aqui para os nossos espectadores. Nossa revolução e toda uma análise crítica que a gente vai procurar fazer aqui hoje. Maravilha. Bom, hoje a gente está com um programa cheio de notícias, não vamos tratar aqui de uma série de questões importantes. Tem, por exemplo, o Carnaval no Rio de Janeiro, né, que foi autorizado pelo Comitê Epidemiológico. Né? Nós temos, por exemplo, o discurso do ex-presidente Lula hoje, no ato do Natal dos Catadores, que ele participa regularmente, né, todos os anos, desde 2003, e ele fez um discurso criticando aí o capitalismo. Vamos ver um pouco do que o companheiro Lula falou lá nessa atividade. Tem também as tensões na Rússia, na Ucrânia, né? O chanceler russo deu uma entrevista à RT e falou um pouco dessas tensões. Nós vamos tratar um pouquinho desse tema aqui hoje. E vamos falar também lá do Boric, no Chile, né? Já está atenuando aí as suas propostas econômicas, né? Uma tentativa aí de aliança com a direita, de como eles chamam, né? De governabilidade. A gente já ouviu muito essa palavra aqui também no Brasil, né? A tal governabilidade. Nós vamos tratar disso também. Mas antes da gente partir aqui para a nossa pauta, eu vou convidar você a curtir o vídeo, a compartilhar nas suas redes sociais e a contribuir com a Causa Operária TV, né? Com a imprensa independente, com a imprensa dos trabalhadores, com a imprensa operária, revolucionária. Né? Contribua conosco. Essa é uma imprensa que não tem nenhum acordo com capitalistas, não tem anúncio, não tem nada. Né? São os trabalhadores, né? É a esquerda, é a população oprimida que contribui, e é essa contribuição que sustenta a nossa atividade, e é dessa contribuição fundamental, né, que a gente necessita. Então, convido você a mandar aí seu superchat, seu super sticker, e também a ser membro aqui do nosso canal, né? Contribua, seja membro do canal, participe dessa campanha. Sendo um membro do canal, você ajuda o nosso canal financeiramente de maneira regular, o que contribui muito para a melhoria do nosso trabalho, da nossa atividade, né? E que também permite aí que a gente possa se contrapor da melhor maneira possível e da mais ampla maneira possível às mentiras da imprensa capitalista, né? A política reacionária da direita e dos seus veículos de comunicação. Então, eu convido você a tornar-se membro e a contribuir aqui, mandando seu superchat, seu super sticker, e participar aqui no nosso chat, debatendo, criticando, colocando as suas posições. Eu já vou dar uma boa noite aqui para os companheiros que já estão presentes. É um companheiro aqui, por hoje é só, de Florianópolis, mandando aqui uma boa noite. A companheira Silvia Mil, companheiro Carlos Santos, Tovarish Carneiro, e agradecer já o superchat do companheiro Ernesto Abdala Filho, que mandou o seu superchat aí direto da Europa. Também mandar uma boa noite aqui para Tuzin Tosi, né? Então, vamos direto aqui para a nossa pauta e já vamos debater aqui as primeiras notícias que a gente separou do dia de hoje. Bom, eu vou começar, depois eu passo aqui para o companheiro Roberto, já falar a próxima notícia, mas eu vou só sinalizar aqui sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, né? Então, saiu hoje o Comitê Especial de Enfrentamento à Covid,
cuja sigla é CEEC, lá da Prefeitura do Rio, ele emitiu um parecer, né, já emitiu, na verdade, na segunda-feira, no dia 20, em que ele sugere a realização do carnaval na cidade, né, sem nenhuma restrição. Então, o comitê considerou que, diante de algumas variáveis, né, como o número de casos, né, a porcentagem de positividade de testes que estão sendo realizados, e a cobertura vacinal da população, que aparentemente chega próximo aí de 80%. Então, segundo o próprio comitê, esses dados, né, permitiriam aí que o carnaval possa se realizar, o Carnaval do Rio de Janeiro, possa se realizar sem nenhuma restrição, embora né, se recomende aí, o próprio comitê recomenda aquele passaporte vacinal, né, esse documento polêmico e antidemocrático, como a gente já falou aqui em outros programas, mas recomenda esse passaporte e a vacinação das crianças. Bom, a gente falou aqui da questão importante do carnaval, né, das festas populares, né? O carnaval, nesse ano aqui, por que a direita ela está pretendendo não realizar o carnaval, pressionando, né, uma boa parte da direita, inclusive contra aí, interesses econômicos de setores capitalistas que lucram no carnaval, evidentemente. Mas do ponto de vista geral, da burguesia em geral, para a burguesia é muito ruim o carnaval. Por quê? A festa popular. Justamente pelo caráter popular da festa, né? Que vai se tornar, como aconteceu, por exemplo, em 2019, a gente viu que o carnaval ele foi uma grande manifestação, né, por fora Bolsonaro, né, em 2019. Isso que o governo estava no seu segundo ano, no seu primeiro ano, né, de mandato. Tinha acabado de entrar e já foi, né, já colocou aí uma grande mobilização contra o governo Bolsonaro. E o carnaval de 2022 não será diferente, né? E você tem um aspecto ainda mais importante, né? Por quê? Porque você tem o problema da candidatura Lula, né? Então, evidentemente que o carnaval ele vai se tornar, de maneira até natural, um gigantesco comício por Lula presidente. Isso aí a gente não pode ter dúvida disso, né? Que vai ser assim, é uma manifestação. A direita usa cinicamente a questão da pandemia. É cínico por quê? Porque eles não se preocuparam com a pandemia em nenhum momento, né? Não teve política nenhuma de combate à pandemia por parte da direita, do Bolsonaro, da direita tradicional, nos governos dos estados. Não teve nada. Eles permitiram 600 mil mortos, eles demoraram com a vacinação, não fizeram absolutamente nada, né? Não construíram um hospital, né? Só os hospitais de campanha, que era só hospitais de campanha eleitoral. Então é cínico, né? Eles querendo colocar aqui que eles estão preocupados com a população. Também a população passou aí a pandemia inteira em ônibus lotado, indo trabalhar, etc, 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 né? Então, é um cinismo. Na verdade, o que eles querem proibir é a manifestação popular, né? É isso que eles querem proibir. Eles querem impedir que a população saia na rua aos milhões, e grite bem alto, fora Bolsonaro, Lula presidente, né? Que isso daí cria um clima, né? Inclusive que impede, ou pelo menos restringe, a margem de manobra que eles têm para modificar os resultados eleitorais, vamos chamar assim, né? Então tá aí, o comitê está aqui no Rio de Janeiro, afirmando que é seguro, né, a realização do carnaval. Nós defendemos a realização do carnaval como essa festa popular de manifestação dos interesses do povo, né? Então a população vai, evidentemente, chamar o fora Bolsonaro e o Lula presidente. Nós iremos também, junto da manifestação geral do carnaval, que não é simplesmente uma festa, ela ganha contornos políticos, né? Já há bastante tempo. Então tá aí. Fica aqui a notícia, né, do comitê na Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos ver como vai se dar em outras regiões, na própria cidade do Rio de Janeiro, o carnaval talvez mais famoso do país, né?
Vamos ver como vai se dar essa questão também nos outros estados, né, do país. Bom, eu vou passar aqui o companheiro Roberto, que ele tem aí também notícias importantes para tratar, né? Tem o problema da carne, né? Aí o problema do consumo de ovos, e também se ele quiser fazer um comentário sobre o carnaval, mas eu vou passar para o companheiro que ele já vai tratar aí desse tema econômico importante, esse problema da carne que nós vamos voltar aqui a tratar também. Então, eu queria fazer esse comentário a respeito do carnaval, né? Que a questão é constituir hoje comitês baseado na alta ciência. Só que a alta ciência não é alta ciência feita por brasileiros. É uma alta ciência feita pelos países, né, que nos oprimem. Então, o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, ele coloca essa pauta de trancar as pessoas dentro de casa na hora que eles querem. Quando eles precisam da economia circular, eles soltam. Então, eles vão criando esses movimentos, né? Eu fico pensando se grande parte da esquerda que está dentro da academia, né, das universidades, que estão trancando as pessoas no EAD, né, com base nos interesses externos, né, de privatização, por exemplo, do sistema universitário, né, se essas pessoas estarão no carnaval, né, com seus blocos na rua. Eu coloco isso como questão, né, porque evidentemente que estarão, mas eles não estarão, né, por exemplo, contribuindo para o desenvolvimento da ciência como deve ser feito dentro de uma organização, né, como uma instituição universitária. Então, assim, grande parte desses comitês são compostos aí por essas pessoas com interesses de organizações não governamentais, as think tanks, né, que estão aí produzindo, né, um conhecimento, né, para nos oprimir. E aí elas decidiram, então, de repente, o carnaval ele tem que ser restringido, né, assim como o Réveillon. Então, assim, eu endosso, né, o que o companheiro diz, né, e colocando esse comentário adicional, né, porque para a esquerda sair nas ruas para uma manifestação, elas não saem, mas para o carnaval sairia. E eu acho que deve sair mesmo, né? Porém, tem essa situação, né, porque, por enquanto, muita gente na demagogia. Eu vou comentar aqui também, pessoal, aqui é a próxima notícia, né, que é a respeito do problema do consumo, né? Muita gente, né, colocou aí né, o Lula, que era o candidato que sempre falava do consumo, que era o candidato que ganhava o eleitor pelo estômago, né? Mas o fato é que o brasileiro está consumindo menos proteína, né? Isso tem diminuído muito aí, até mesmo os níveis de produtividade do trabalho. A questão da carne, a questão das proteínas é central. Muitos veganos vão vir aqui no canal, né? Talvez assistindo depois, falando que a gente deveria defender uma dieta para o trabalhador que não fosse baseado, né, em carne. Mas imagina um trabalhador desgastado. Vamos lá falar da notícia, né? Carne mais cara faz brasileiros baterem recorde no consumo de ovo, né? Então, essa é a notícia, né? Ela tá. Então, o consumo de ovo cresceu no Brasil nesse ano, né, em que o consumo de carne atingiu o menor índice em 26 anos. Então, vocês imaginam, em 26 anos, esse é o o nível mais baixo de consumo da carne, né, que é uma proteína que os brasileiros, em geral, gostam muito. Então, o consumo de ovos no Brasil, né, aumentou em 2020, voltou a crescer em 2021, perdão, e estabeleceu um novo recorde. Com a alta do preço da carne vermelha, os ovos se tornaram a principal alternativa. Então, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, o IPCA, né, que mede a inflação, aponta para uma variação de mais de 15%. Ou seja, isso é uma questão que essa inflação, ela, pela política econômica, ela é praticamente sem retorno se não houver uma mobilização dos trabalhadores deste país. Precisamos mobilizar os trabalhadores e parar um pouco esse discurso barato de que, olha, porque ter que pensar em alternativas,
porque a dieta vegana, o povo brasileiro precisa se alimentar e trabalhar, né? Sem a proteína animal, os brasileiros não vão, né? É claro que muitos se adaptam a outros alimentos, mas assim, isso não pode ser um motivo para restringir a luta dos trabalhadores em busca de alimento. Companheiro Caio. É isso daí. Bom, a gente vai voltar a falar aqui desse problema importantíssimo, né? Você vê que aí uma inflação aí de chegando 15% nas carnes em 12 meses, né? Uma coisa absurda. E nós vamos ver daqui a pouco, mais para frente aqui no programa, que o governo ele não está nem um pouco preocupado com isso, né? A gente vai ver nas palavras da ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Mas antes disso, vamos tratar aqui de um outro tema, que é a campanha Natal Sem Fome, que é realizada pelo MST, né? Só que de um outro ponto de vista, né? Na Globo, no programa da Fátima Bernardes, né? Se eu não me engano, é Encontro com Fátima, né? Se eu não estou enganado. Mas a Fátima Bernardes, ela divulgou a campanha do MST, Natal Sem Fome, né? Segundo ela, entre aspas, é muito importante essa campanha. Para quem puder ajudar, é fundamental que essa noite seja de menos dor para pessoas que estão precisando tanto, declarou a âncora da TV Globo. A gente queria colocar a gente colocou essa notícia, né, esse aspecto, para primeiro a gente poderia pensar, né, será que a Globo ela tem interesses mesmo em matar a fome da população pobre, em divulgar campanhas do MST, Natal Sem Fome? Evidentemente que não, né? Nós devemos destacar que chamar atenção. A gente viu aqui que o problema da alimentação, ele é um problema muito grave no país, né? A gente viu aqui que o consumo de ovos escalou em 2020, 2021, né? Se a gente for acompanhar o consumo de carnes, decaiu profundamente, né? Por conta do preço altíssimo, e por conta das condições econômicas da população trabalhadora, que não consegue, né, evidentemente, se alimentar de uma maneira, se alimentar adequadamente, né? Nós temos várias pessoas, alguns milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, que é o nome, o nome bonitinho que eles usam, né, para mascarar que há milhões de pessoas passando fome, né, que não tem perspectiva, não sabe nem se vai se alimentar amanhã, ou no mesmo dia, né? Quantas vezes vai conseguir se alimentar. Então, nós temos uma situação de crise profunda. E essa crise que assusta, né? A imprensa capitalista e a burguesia em geral, principalmente num ano eleitoral como a gente está, em que a luta política tende a se acirrar muito, né? Então, só destacar esse aspecto, né? A burguesia, ela tem uma preocupação, fica evidente nesse tipo de comentário da Globo, que não é comum, né? A Globo só passa o MST como só se for para colocar eles, né? O movimento dos trabalhadores sem terra, como, sei lá, fazendo alguma coisa estranha, né? Colocando eles como um movimento de tipo criminoso, né? É isso que a Globo faz, ela procura criminalizar os movimentos sociais, né? Só que ela está colocando isso daí justamente por conta da pressão social, né? Do medo que a burguesia tem da crise, né? Porque a crise é muito profunda. Você tem como eu falei aqui, milhões de pessoas que estão em uma situação extrema de insegurança alimentar. Não é só que a pessoa está perdendo direitos, que isso está acontecendo também, evidentemente. Mas a pessoa está perdendo absolutamente tudo, até a possibilidade, até as condições básicas mínimas de manter a sua própria existência, né, a sua vida, que é as condições de se alimentar. Então esse é o problema de fundo, né, que a burguesia teme, né? Se liga à primeira notícia que a gente viu, né, que é o problema do carnaval. A burguesia não quer permitir que essa crise sai às ruas, né, à vista de todos no carnaval, porque as pessoas vão protestar, evidentemente. Quando você junta muita gente, vai ter protesto contra o governo, contra essa situação. Então tá aí. A Globo, da parte dela,
ela anuncia isso daqui como um chamado ao assistencialismo, né? Espécie de assistencialismo, né? Para como uma maneira de distensão, né? Dos setores capitalistas, que é inócula, evidentemente, não vai mudar nada. Agora, outro aspecto também acho que é interessante é colocar o problema do assistencialismo, né, como política, né? Evidentemente que nós não somos contra que as pessoas façam um movimento para alimentar as pessoas que estão passando fome, né? Mas colocar que esse daí não é um horizonte que vai ser, não é nem possível, né? Porque é muita gente passando fome, né? Então nós precisamos ter um caminho efetivo para combater essa situação. E o caminho efetivo é a mobilização popular, né? Em primeiro lugar é isso daqui, é organizar o povo, se mobilizar primeiro contra o governo, que é o governo que faz que colocou aí mais de 2 milhões de famílias abaixo da linha da pobreza, né, que é o governo Bolsonaro. Pelo menos 2 milhões de famílias entraram, né, caíram, vamos chamar assim, abaixo da linha da miséria, como alguns estudos indicam, durante o governo Bolsonaro. Deve ser mais, mas nós temos esses dados. Então, chamar a atenção para isso daí. A política do assistencialismo, ela é um paliativo, né? Mas é preciso organizar a mobilização, né, dos trabalhadores para lutar pelas suas reivindicações, pelas suas condições de vida, e a tarefa está dada, né? E um dos aspectos dessa mobilização, sem dúvida, é sair às ruas por Lula presidente e por fora Bolsonaro, né? É preciso retomar a campanha, né? Não vamos entrar de férias, né, como a esquerda fez, ou setores da esquerda fizeram, né, de cancelar os atos que estavam aí da campanha fora Bolsonaro, etc. Não, nós devemos fazer o contrário, aumentar a mobilização, que é o único jeito, é o único meio, né, da gente sair dessa situação de crise, né, inclusive que coloca aí milhões de pessoas, né, em insegurança alimentar, ou seja, passando fome no país. Bom, seguindo aqui no nosso programa, deixa eu agradecer aqui a companheira Cecília Maria pelo super sticker que ela mandou para a gente aqui e dar uma boa noite aqui para os companheiros que chegaram, a companheira Clenilza Panato, a companheira Angelina Dias, que fala que Lula presidente sem Alckmin, ao companheiro ao vivo, e outros companheiros que estão, o companheiro Heraldo de Oliveira Santos, Adriano Teixeira. Bom, tem vários companheiros aqui, uma saudação a todos que estão chegando aqui no nosso chat. Bom, mas nós vamos continuar aqui nas notícias, destacando outros... Eu vou querer fazer um comentário, companheiro, que eu acho, fazendo tem uma pequeno merchan aí do um artigo que saiu no nosso diário, que chama Filantropia, o que é e como combatê-lo. Né? E aí o que acontece é que a gente está diante daquilo que o Trotsky e Lenin dizia da esquerda fabiana, né, do Labour, que é o Partido Trabalhista, que criou uma think tank no século XIX, também baseado nessas ideias de fazer a filantropia como parte, né, de controle do regime político. Eu acho que a questão fundamental é que o que me parece aí é que há uma clara intencionalidade aí de um controle de regime político efetivo, né, via MST, que é um movimento importante. É importante a gente dizer que dá valor ao MST, tem uma história de luta, né, tem uma história ligada, inclusive, à formação também do Partido dos Trabalhadores, está junto ali, né, tanto as comissões da Pastoral da Terra, até mesmo lá anteriormente a eles, né, que está dentro dessa árvore genealógica, as chamadas ligas camponesas, né, que o governo militar, né, arrebentou e destroçou, e o movimento Sem Terra sempre foi tratado como um movimento terrorista, né? E hoje esse papel, ele na verdade, ele está mais para a Liga dos Camponeses Pobres, né? E acho que isso que acaba acontecendo é uma forma de docilizar
ou transformar a esquerda numa esquerda mais controlada. Esse é o projeto de frente amplismo. Na verdade, esse nome não é um nome, é um nome já consagrado, inclusive, nessa literatura dessas think tanks internacionais. Então, eu queria fazer esse comentário porque é fundamental. Como que o MST agora está na Globo? Né? Se não é por uma ação de domesticação do movimento. Né? Então, acho que isso é importante a gente fazer esse comentário adicional. A próxima notícia, então, para a gente adiantar e ganhar tempo, para a gente conseguir, né, atender a todos os nossos espectadores, né? Então, o orçamento da União é aprovado com o menor valor de investimentos da história. Então, ou seja, enquanto muita gente aí tá nas férias, já está no momento aí de férias, já relaxando nas praias, né, do Brasil, a esquerda já está, né, na sua tranquilidade. Então, aqui a gente vê isso aqui, né? O orçamento aprovado é o menor e essa peça inclui também as chamadas emendas de relator, né? Ou seja, aquela forma que a gente vem ouvindo muito, especialmente no governo Bolsonaro, né? Então, salário mínimo sem ganho real, reajuste salarial para policiais federais, ou seja, a guarda pretoriana, né, do governo Bolsonaro, né? Daqui a pouco eles vão estar aqui batendo na minha porta por causa disso. Então, os servidores estão sem reajuste há 5 anos. Quer dizer, no sistema federal, a guarda pretoriana, esse pessoal aí que trabalha, né, para defender o Bolsonaro, né, que na verdade, agora a principal militância política parece ser realmente a Polícia Federal. Então, assim, com 16 bilhões, né, de orçamento para chamadas emendas de relator, né, e pouco mais de 4 bilhões, 4,9 bilhões para o fundo eleitoral. O Congresso aprovou nessa terça-feira o orçamento, né, da União. Então, até chegar à peça final, que inclui também menor valor para investimentos da história, 44 bilhões. Né, o relator geral da lei orçamentária, Hugo Leal, fez várias versões, né, com acréscimos e supressões e tal, e tem toda aquela questão de não vamos furar o teto, companheiro. Assim, a ideia, assim, existe um mantra, né, do regime neoliberal, um mantra da questão que não se pode furar teto, né, furar o teto de gasto. E eu acho que também deveria ser uma campanha que a esquerda tem que começar a se ligar que essa questão de ficar dentro do teto é você fazer o povo passar fome, é fazer com que o povo não tenha o orçamento, é fazer com que os leões aí do orçamento, né, uma casta de servidores públicos possam se apoderar desse orçamento e depois fazer os repasses nas suas bases eleitorais. Então, essa é uma situação e muitas vezes para obras que não são importantes. Quer dizer, não, a emenda parlamentar é importante. Às vezes o cara inaugura uma pinguela lá na Amazônia e ele fala, eu levei a pinguela. Não que isso não seja importante, mas aí nós não sabemos como que foi feito o faturamento disso. O fato é que o povo passa fome. A gente noticiou que o ovo é o principal proteína do brasileiro, e isso é muito preocupante, companheiro Caio. É isso aí, companheiros. Bom, só vou agradecer aqui alguns companheiros que chegaram aqui, ao companheiro ao vivo, pelo super sticker que ele mandou aqui, e ao companheiro Carlos Santos, que mandou aqui uma mensagem. A campanha Natal Sem Fome não é do MST, é da Ação da Cidadania, uma ONG financiada por grandes empresas. Tá aí também o MST, ele tem uma campanha, né, que chama Natal Sem Fome, que vai de 10 de dezembro a 6 de janeiro. Né? É uma campanha que o MST faz também. Eu não sei dessa campanha, né, dessa ONG que o companheiro citou. Bom, mas seguindo aqui na nossa pauta, nós vamos tratar aqui de uma outra questão que se liga àquela notícia sobre o aumento dos alimentos, que foi a entrevista, né, uma entrevista que a ministra Tereza Cristina, ministra da Economia do governo Bolsonaro, ela deu uma entrevista no dia de hoje,
dia 22, nessa quarta-feira, e onde ela tratou aí, passando pelo problema do aumento dos alimentos. Segundo a ministra, segundo ela, né, entre aspas, algumas coisas na economia precisam melhorar para que caia a inflação e o preço dos alimentos, né? Então, ela reconhece né, que há um aumento nos alimentos, mas que alguma coisa aí que ela não sabe também especificar o que seria, deveria acontecer para que esses alimentos caíssem o preço. Mas, né, ela justifica e coloca o problema, principalmente, né, o problema do aumento dos preços. Ela diz que é uma tendência mundial, né, está no mundo todo, e também que a pandemia provocou aí um desarranjo comercial. Segundo ela, teve uma alta aí de insumos que são importantes, que ela não especificou exatamente, né, mas falou de fertilizantes, etc., e que isso fez o custo da produção aumentar. Bom, só destacar isso daqui, porque o cinismo, né? Primeiro, nós temos que colocar aqui o cinismo do governo Bolsonaro. Eles não estão nem um pouco preocupados, porque isso aqui não é simplesmente a alta dos alimentos, a alta de um produto. Não é que um produto ficou mais alto o preço, né? O problema aqui é que milhões de pessoas não estão conseguindo se alimentar adequadamente. E tem gente que não está conseguindo se alimentar nada, né? Não tem absolutamente nada para comer. Quer dizer, nós voltamos a um quadro aí, a uma situação que a gente viu de maneira muito terrível nos anos 90, né? No governo Fernando Henrique Cardoso, o governo neoliberal por excelência, em que uma grande quantidade da população brasileira passava a morrer de fome no país, né? E o governo ele não tem nenhuma preocupação com isso daí. Ele não liga para a população que está morrendo de fome. Para ele é simplesmente um problema que está acontecendo aí, eles dão uma resposta evasiva, sem sentido nenhum, né? Nós devemos colocar, mas e aí? Qual que é a política que o governo vai fazer para que a população possa comer? Nenhuma, porque eles são contra o país, contra o povo brasileiro, eles não ligam, né? A questão deles é dilapidar, destruir o patrimônio público, destruir a economia nacional, né? E os resultados disso daí, que recai sobre as costas da classe trabalhadora, da população pobre, eles ignoram, simplesmente eles ignoram. Então, para mostrar o caráter também criminoso do governo Bolsonaro, né? Tipicamente fascista mesmo, né? Como é uma política deles. Você vê que eles não estão preocupados com a população que está morrendo de fome, nem um pouco. E a gente sabe que a alta dos alimentos não é uma coisa que veio do além, né? Não é simplesmente um desarranjo na economia mundial. Em grande medida, na maior medida, ou completamente, é um problema da política econômica que o governo realiza, né? É a política do governo que leva à inflação, que leva à alta dos preços, que leva à queda nos salários, né? Que ataca as condições de vida dos trabalhadores. Então, eles são responsáveis, eles não ligam, né? Bom, destacar essa notícia, né? Mostrando esse cinismo absurdo, a total falta de humanidade, né, do governo, de qualquer coisa que possa chegar perto de solidariedade, né, com o povo, que eles não têm, eles mostram que eles não têm mesmo. Bom, mas tá aí, esse é o tipo de resposta que um ministro do governo Bolsonaro ele dá para um problema que aflige milhões de pessoas no Brasil, um problema que é um problema de todo mundo, né? Que é essa questão da alimentação, em que o país não consegue se alimentar direito, né? Onde tem Eu acho milhões de pessoas. interessante, companheiro Caio, nessa questão que ela é a menina veneno, né? Não é uma menina necessariamente, né? Mas ela é. Se a Cátia Abreu era a rainha da motosserra, ela é a rainha do veneno. Eu me lembro até todo esse debate, a esquerda achando que ia ter a CPI da Covid, ia resolver todo o problema da vida dela. Todo mundo ia ser preso e tal. E aí o que aconteceu? Fazia pergunta para o cara da Anvisa,
Eu lembro de umas perguntas assim, por que vocês não compraram a Sputnik V lá da Rússia, né? Não, porque não tem selo de qualidade, blá, 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 e não sei o quê, quando era uma determinação do Estado norte-americano. Né? Mas eu quero comentar isso, parece que não tem nada a ver, é que ninguém lembrou que a Anvisa tinha liberado venenos em massa, né? No ano anterior, agrotóxicos extremamente poderosos, assim, no sentido para a saúde, pior até do que qualquer outra coisa, causa câncer e tudo mais. Então, e outro comentário em cima disso, compa, é o problema da União Democrática Ruralista, porque essa mulher ela vem de uma instituição que chama UDR, né? União Democrática Ruralista, justamente a união democrática que é para combater os movimentos sociais no campo. Né? Então, assim, de forma muito, muito assim assertiva, é uma inimiga do povo e, como inimiga do povo, tem que ser tratada, porque esse pessoal nunca vai ter humanidade. Esse pessoal não é humano, na verdade, então, não tem nem escala de ser humano para esse tipo de pessoa. Né? E aí, se a gente fala qualquer coisa, a gente é chamado de terrorista, e não vou falar nada, tá? Que fique bem claro isso. Mas é que os movimentos precisam agir. Né? Então, por trás dessa pessoa tem, inclusive, toda essa questão de política de armamento do Bolsonaro. Não, e a gente não é contra isso, não, na questão de armamento, mas se for disputar mano a mano. Eu vou dar uma outra notícia aqui em relação à questão da alimentação, que ainda está dentro do nosso foco. A China vai voltar, né, a importar carne do Brasil. Né? E esse aí é um fator de mudança aí na questão do preço. Então, o fator China deve influenciar preços da carne bovina em 2022. Né? Então, o bife, então, só em celebrações. Celebrações. A carne deve ficar ainda mais cara. Então, assim, a gente está assim, longe de viver um bom momento. Então, a gente tinha tido um embargo, né, da nossa carne pela China. A China volta a importar. Lembrando que a China é um grande produtor já de carne, né, bovina, inclusive. Mas eles fazem isso porque aí eles têm, né, um grande mercado consumidor, eles também têm uma agroindústria importante. E aí o que vai acontecer? O Brasil podendo exportar para a China, não vai sobrar muito para nós aqui. A política do Bolsonaro nunca é uma política voltada ao controle da produção. Ela é sempre uma política voltada aos interesses dessa burguesia, dos grandes capitalistas internacionais, da banca internacional, que vai especular isso na Bolsa de Chicago. Né? E aí muita gente preocupada aí em derrubar o touro da B3, mas ninguém está preocupado em pegar o chifre do capital e domar efetivamente o touro. Né? Então, a gente tem que conviver com figuras absurdas, como Guilherme Boulos, com atos de flash mob, parece aqueles movimentos, né, que não servem para nada, aí vai lá, invade a B3, né, que é a Bolsa de Valores, como se resolvesse o problema do povo. O povo está passando fome, e aí eles fazem essa contrapartida em termos o MTST, como o companheiro disse lá, o MST, o Natal Sem Fome. Sim, as organizações não governamentais estão alimentando todos os movimentos sociais, quase todos eles. É importante dizer isso. Então, aí a gente tem esse problema. Então, para ir na notícia no cerne aqui, então, o mercado de pecuária de corte no Brasil pode ser dividido, né, entre o ano antes e depois, né, ou seja, antes da China e depois da China. Né, e nisso a gente acaba ficando, veja só, nenhuma política aqui para defender a China, sem assim, fazer uma defesa pró-China. A gente faz uma defesa pró-China anti-imperialista, né? Mas a gente tem que ter uma soberania nacional. Significa dizer o seguinte: soberania alimentar, né? Não segurança alimentar. Soberania alimentar, algo que vai muito mais além. A gente precisaria era trabalhar em outras perspectivas, outras formas de raciocínio e uma luta radical contra esse pessoal que está nos usurpando aqui. Então, as projeções, por exemplo, da Conab, né, aponta para uma safra recorde de grão,
uma safra de milho enorme, né? Eu não vou ficar falando os números para não ser cansativo, mas colocando para todo mundo que haverá recorde do agronegócio, né? O que, em princípio, poderia ser bom se houvesse distribuição, se tivesse algum tipo de organização da produção, companheiro Caio. É isso daí. Bom, vamos aqui para o nosso chat. O pessoal está debatendo aqui bastante os temas, mas eu vou agradecer aqui o companheiro LC29 pelo super sticker, a companheira Soraya Borges também pelo que mandou seu super sticker, contribuindo aqui com a imprensa operária, e também a companheira Adonise Meirelles, que também mandou aqui seu super sticker. A gente agradece, convida os outros companheiros a também realizarem aí suas contribuições. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, que a gente, eu vou falar agora um pouco do ex-presidente Lula, que esteve em São Paulo, né, no chamado Natal dos Catadores, foi no dia de hoje, dia 22. É uma atividade que ele faz já regularmente, né, há muitos anos, em que ele faz essa atividade junto com os catadores de São Paulo. Bom, o ex-presidente Lula, ele discursou nessa atividade, nesse ato, né? Estavam presentes lá outras personalidades políticas do PT e outras figuras, né, como o padre Júlio Lancelotti. E o companheiro Lula destacou aí uma série de questões, fazendo críticas, né, ao sistema capitalista, embora ele não utilize essa palavra, né? Mas ele colocou uma série de críticas. Ele falou, inclusive, uma coisa muito interessante, né? Segundo ele colocou, eu vou ler aqui entre aspas, né? Que é assim: esse país não está certo. Ele falou assim, perdão: o Natal é uma data que não me deixa confortável. Nunca me senti bem. É uma coisa alegre para quem tem dinheiro, mas fico triste com milhões de crianças que não podem ter um presente na vida. Bom, a gente vê aqui, primeiro eu só queria destacar, ele falou muitas outras coisas interessantes em relação ao problema do próprio sistema, né, do funcionamento do sistema capitalista, né? A gente falou aqui muito de alimentação, ele falou desse tema, mostrando que ele é efetivamente uma pessoa que está conectada com o sofrimento do povo, né? Por exemplo, segundo Lula, ele se expressou da seguinte maneira, né? Entre aspas: que diabo de mundo é esse que produz alimento suficiente para 200 milhões, que produz alimento suficiente e tem 200 milhões passando fome? Mostrando aqui um problema estrutural do capitalismo que a gente está vendo agora, né? A gente sempre vê, mas agora de uma maneira mais sentida pela população. Eu trouxe essa notícia aqui também para destacar. Primeiro, a gente pode comparar com a frieza, né, com a desumanidade do próprio governo Bolsonaro, né, ao tratar do tema, que é a fome da população. E simplesmente o governo ele diz que é assim mesmo, né, que está aumentando e não tem problema, vai aumentar mesmo. O Lula não, como um candidato popular, ele já vê o problema de uma outra maneira, né? Ele já colocou aqui o problema do capitalismo, embora ele não se expresse né, com esses termos, né? Mas ele colocou o problema aqui da fome, o problema da miséria, da pobreza, né? Da desigualdade, que é o problema da desigualdade, isso daqui, né? Quer dizer, como ele falou, né? O Natal é uma coisa alegre, mas para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, é um sofrimento, né? E assim, companheiro, até já emendando com a próxima notícia, né? E aí, pegando essa questão do Lula, ele falou que a ponte para o futuro foi a ponte para a desgraça, né? Para a gente lembrar, mas tem partidos aí que, cá entre nós, gostam de viver da miséria, assim. São partidos zongueiros, tem muita, né, gosta de que a miséria, que ela vire uma grande indústria, né? Mas a gente precisa até comentar um pouco esse contraponto, essa diferença do Lula,
para nova esquerda, né? Então vamos pegar aqui a questão, né? O PT e PSOL se entendem em São Paulo, né? A esquerda terá 2 candidatos a governador, né? Que seria, mas esse aqui não é uma, isso para nós, isso serve só para a divisão da esquerda. Então o PSOL, que fique muito clara a posição nossa, ela é um fator de divisão, né? A gente pode até classificar o PSOL como uma esquerda, alguns dizem menos radical, ou nova esquerda, mas é um fator de divisão. Como que num estado onde a gente precisaria derrubar o PSDB, o PSDB, que é o pior partido, o partido mais alinhado ao imperialismo, e a gente não poderia não tem que ter 2 candidatos a governador. Então aí a gente tem essa outra questão que se acopla, né, com essa diferença, né, de posicionamento do Lula, né? Então daí a gente está vendo, né, nessa imagem, né, Haddad e Boulos, né, que apesar de terem às vezes formas de se organizar muito parecidas e falar também, mas é uma divisão que a gente que tem que ser enfrentada, o pessoal se tornando um grande problema para a esquerda. Então não é um entendimento, é a divisão que interessa, né, à direita. Então, assim, sem dúvida nenhuma, que nós temos uma esquerda uma esquerda que a direita ama, né, o pessoal. Queria passar o companheiro Caio para fazer comentários sobre esse ponto. Sim, é só destacar esse ponto aí que o companheiro colocou, essa divisão da esquerda, né? É só destacar o seguinte: o caráter profundamente oportunista, né, da esquerda, desse setor, principalmente do PSOL, né, em particular. O PSOL, ele sempre se notabilizou aí por ser um grande entusiasta do voto útil, né? A gente viu isso daí, né? Eles sempre chamaram a ideia de que você tem que votar o voto útil, né? Em todas as eleições. Inclusive, a gente viu o PSOL votar no Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, que era voto útil contra o bolsonarista, né? Só que quando se coloca porque se coloca o problema aqui em São Paulo eleitoral, né? Porque, por exemplo, o Boulos e o Haddad, de um ponto de vista político, eles seriam assim mais ou menos, representariam mais ou menos a mesma política, né? Vamos dizer assim, uma política moderada, embora haja diferenças, a gente pode destacar as diferenças. Mas por que o PSOL não adotou o voto útil nesse momento? Por que não vota no Haddad, que tem mais votos, né? Adota o voto útil, se eles são partidários do voto útil, né? Mas evidentemente que não se trata disso, né? É um problema político. A gente viu aí que as relações profundas que o PSOL está estabelecendo com outros partidos, inclusive partidos de direita, né? Inclusive considerando aí federação com partidos de direita, etc. Então a gente é levado a acreditar, a concluir, evidentemente, se trata de uma política que eles estão seguindo, né? Que tem esse por objetivo, né? Dividir o voto da esquerda. Só que eles só dividem do PT, companheiro. Assim, até perdão pela minha interrupção, mas é incrível, porque a história do PSOL é a divisão para dentro do PT, não é? Eles fazem todo tipo de aliança obscura. Nós vamos comentar mais adiante um pouco da questão do Boric, que é o Boulos lá do Chile. Tanto fazem parte do mesmo grupo político internacional. Então, eles estão. É uma forma. Aí que está. É um partido que tem que ficar muito claro que os interesses deles, quem controla, é bem aquilo que. Quem controla o PSOL é a Rede Globo. E quem controla a Rede Globo são as think tanks internacionais. Então, para que ter 2 candidatos que são moderados, têm a mesma política, e o Haddad está na frente? Quer dizer, é claro que o Lula fala assim, não, cada um pode colocar o seu, né, que ele até usou a expressão bloco na rua, colocar, vamos dizer, um político, cada um pode fazer sua política, mas é claro que a gente está no momento extremo. O PSDB tem que ser derrotado em São Paulo.
Quer dizer, em que momento que a gente vai derrotar o PSDB do coração do país, coração financeiro, inclusive, de uma parte ali, né, da Faria Lima, e a gente não ter uma política efetiva? Evidentemente que eu não estou falando um comentário de política eleitoral, mas é uma crítica necessária ao pessoal. É um partido extremamente programático e programado pela Rede Globo, sem dúvida nenhuma, companheiro. É isso daí. Então tem essa situação. A gente viu aqui também a questão importante, né, do Lula aí numa atividade com os trabalhadores, com os catadores, criticando o capitalismo do ponto de vista da política dele, né, que não é o nosso, mas do ponto de vista da política dele, e colocando aí, expressando, né, os interesses populares. Agora nós vamos passar aqui, companheiro, que nós estamos chegando na reta final do nosso programa, né? Eu quero agradecer aqui também outros companheiros que contribuíram, o companheiro Marlon Silva, que mandou aqui seu superchat, a gente agradece muito, é importantíssimo aqui para a nossa atividade, para a manutenção desse canal independente, uma imprensa independente, revolucionária, né? Socialista. Bom, a gente vai passar aqui para algumas notícias internacionais. Eu vou colocar aqui o problema rapidamente, a questão da Rússia e da Ucrânia. Na verdade, eu vou destacar aqui que o primeiro-ministro, né, o chanceler russo, chamado Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, ele deu uma entrevista à RT, né, colocando uma série de questionamentos sobre o problema militar que vem escalando ali na região da Ucrânia. Bom, só para situar, né? Você teve as tensões na Ucrânia, elas começaram a crescer nas últimas semanas, né? O imperialismo norte-americano faz uma campanha vil de ameaça, né? De ameaças à Rússia, de provocação, é uma provocação, né? Então que a Rússia estaria aí preparando a invasão ao país vizinho, a Ucrânia, quando na verdade, né, é a própria OTAN que está avançando com a sua atividade militar próximo das fronteiras russas, ameaçando inclusive a segurança da Rússia, como considera o Kremlin, uma ameaça que é efetivamente uma ameaça. É uma coisa parecida assim com aquela crise dos mísseis, né? Que aconteceu em Cuba, e o clima está ficando cada vez mais tenso na região. O ministro das Relações Exteriores ele criticou o Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, por conta de não considerar, né? O Kremlin pretende fazer negociações. Está tentando fazer essas negociações que são o que é sempre adiado aí pela própria OTAN, pelos norte-americanos. Inclusive, os norte-americanos, eles não anunciaram oficialmente, mas há membros, informações, né, que partiram direto da Casa Branca, de que o Biden estaria considerando sanções, como bloqueio de importação de peças, etc., a Rússia por conta da sua atividade na Ucrânia. Então você tem aí uma crise de grandes proporções, né, que está escalando. O ministro, o aspecto fundamental, eu acho, de destacar, né, que o ministro russo ele afirmou que a Rússia está preparada, inclusive do ponto de vista militar, e não vai aceitar essas provocações, nenhum tipo de agressão por parte da OTAN, né? Eles estão dispostos, evidentemente, ao diálogo, né? Às negociações, que é paralisada pela OTAN, inclusive, que não mandou projeto nenhum de acordo, enquanto a Rússia já colocou vários projetos de acordo. O próprio ministro coloca esse problema, né? E ele manda um recado também para os cabeças quentes aí da Ucrânia,
de que eles estão preparados para tomar, inclusive, medidas mais duras contra os provocadores. Bom, rapidamente é isso, dessa entrevista importante. Importante falar, essa entrevista na verdade, assim, o que acontece? O Sergei Lavrov, ele é o maior chanceler desse século. Os petistas, às vezes, alguns até discutem comigo acham o Celso Amorim o cara mais importante de toda a história da chancelaria mundial. O Sergei Lavrov, ele é muito maior enquanto chanceler, do que foi o Celso Amorim. E essa política russa, ela é a política já predominante já desde praticamente do começo da era Putin, né, que é não escalar o conflito armado. Então, a Ucrânia ela tem ali pelo menos 4 repúblicas. Você tem Odessa, que se autoproclama há 10 anos atrás, aí você tem Transnistria, aí tem o problema do Donbass, né, que são russos, e tem o problema da Crimeia, mais recente, né, que os Estados Unidos insistem em dizer que foi tomada via armada, enquanto que, na verdade, foi um plebiscito. Então, ali o Donbass é uma região russa, de maioria étnica russa, que fala russo, que tem orgulho de ser povo russo, né? E a ideia dos Estados Unidos é não deixar que nenhuma área dessas, nenhuma região, seja zona de influência da Rússia. Então, claro que no conflito armado, evidentemente, quando se fala em números de exército, o número militar dos Estados Unidos é maior, mas o exército hoje é muito mais bem preparado do mundo, sem dúvida nenhuma, é o segundo maior do mundo, que é o da Rússia. Então, a Rússia ela tem uma capacidade muito maior, tanto estratégica, quanto dos seus mísseis, quanto em inovações, e os Estados Unidos se baseiam na política de bases militares e de fornecimento de guerra por procuração. Então, a gente acaba tendo esse problema, e o Lavrov ele tem que vir e mexe, vir à imprensa, dizer que eles não querem a guerra. E os Estados Unidos vão falar. Então, a gente vai ver isso por vários anos. A autoproclamada República de Donetsk e a autoproclamada República de Luhansk, as duas elas estão sofrendo ataques diários, né, desses mercenários, tanto mercenários, milícias pró-Ucrânia, e também do próprio exército ucraniano, que está ampliando seu tamanho e beligerância, com muitas vezes alguns com armamentos novos, como drones novos, mas também com alguns armamentos que já estão sucateados dos Estados Unidos, que eles empurram para lá para mobilizar as guerras. Né? Então, já dando prosseguimento aí da questão internacional, podemos falar também aqui, companheiro Caio, da questão do Soleimani. Né? O Soleimani, que era uma das maiores, né, figuras do Irã, né, uma pessoa que esteve na Revolução Iraniana, né, figura importantíssima, fundamental, tratada, né, do Irã, tratada pelos Estados Unidos como um terrorista, mas uma pessoa do campo militar muito inteligente, muito preparada, né, e aí a informação, né, é que, né, o ex-funcionário de um alto cargo de Israel, né, admitiu que o Israel estava por trás do atentado ao Soleimani. Né? Então, assim, a direção de inteligência militar de Israel, né, o Tamir Ayman, ele admitiu, né, em uma entrevista que os meios israelenses, né, por meios israelenses, teve participação lá no assassinato ao Soleimani. Né? Então, na época, até ocorreram especulações de que esse assassinato teria sido por outras organizações, né? Falaram de organizações organizações terroristas que estavam em conflito com o Irã, isso para confundir a opinião pública, mas, de fato, a imprensa capitalista atua nesse sentido mesmo. E agora fica claro, né, através dessa entrevista, que Israel estava, de fato, por trás do assassinato do Soleimani, que é uma figura exponencial, importante, que faz parte da Revolução Iraniana e anti-imperialista.
porque nós buscamos o alinhamento anti-imperialista, e o Soleimani não tinha absolutamente nada de terrorista, a não ser um cara muito inteligente, habilidoso, né, que era um alvo importante desse complexo militar dos Estados Unidos, que inclui esse agente chamado Israel, né, que faz parte desse bloco todo de genocídio contra o Oriente Médio, né, companheiro? Se queria fazer quer fazer algum comentário sobre essas questões? Na verdade, acho que tá bem colocado o que você colocou, tudo. A gente só vai passar aqui para os nossos próximos temas, que a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Mas a gente tem aqui duas questões aqui para colocar ainda. Uma eu vou colocar aqui rapidamente, que é a questão do Chile, que é a Gabriel Boric. Bom, a imprensa capitalista no Chile internacional já estão cobrando ele para a suavização, né? Que ele já assinou, inclusive, das suas propostas de campanha. O Gabriel Boric que tinha prometido, né, antes na campanha, que iria enterrar aí o modelo neoliberal, só que posteriormente, né, pouco antes da eleição, ele suavizou bastante essa colocação, né, já não colocava dessa maneira. Bom, ele se colocou aí aqui grandes 3 tarefas, né, 3 reformas, seria a reforma tributária, previdenciária e trabalhista. Bom, a situação está, pelo menos os jornais dos chilenos, né, da burguesia chilena, e próprios elementos do programa econômico do Boric, como Javiera Martinez, que é coordenadora, né, do programa Boric, ela deu uma entrevista no jornal La Terceira, jornal do Chile, e eles estão prometendo aí essas reformas, tanto a previdenciária quanto a trabalhista, para pelo menos o segundo semestre, né, de 2022 ou mais para frente, e que a primeira tarefa aí seria a reforma tributária. A imprensa capitalista já coloca que o governo está procurando moderar suas previsões, né, as suas ideias iniciais. É também uma forma de pressionar, né, o próprio Boric, que é um elemento bastante direitista, como já foi destacado, né, um elemento direitista da esquerda, dessa esquerda pequeno-burguesa, como a gente conhece. Tem que destacar também esse elemento, né, que é uma pessoa cuja a base social não é bem definida, né, mas cresceu aí diante das mobilizações que ocorreram no Chile. Então, é uma pessoa que, como se coloca, né, do ponto de vista político, fica suspensa no ar, né? Ela pode pender para qualquer lado, e a burguesia está pressionando nesse momento. Então, já se tem, eles estão aguardando aí primeiro a confirmação do gabinete econômico, principalmente do ministro da Economia, mas já questões fundamentais, como o problema da dívida pública, né, de ficar em 45% do PIB, entre outros aspectos, que o governo manterá tal e qual, ou pelo menos não fará alterações nenhuma de grande significância. Mostrando aí, né, que o governo Boric, a tendência dele não é se chocar com a burguesia, como muitas pessoas tinham na cabeça, né, mas muito pelo contrário, vai acontecer aí, na verdade, uma acomodação entre esses elementos. Bom, só destacar isso daqui, e vou passar também para o companheiro chamar aí. Nós temos o companheiro Henrique Arias, né, que é aqui da direção do partido. Ele fez uma coluna hoje também discutindo esse problema das eleições chilenas. Eu vou passar aí para o companheiro Roberto já fazer suas considerações finais e chamar também o vídeo do companheiro Henrique. Eu já também me despeço por aqui, e o companheiro Roberto já faz o seu comentário, chama o vídeo para a gente, e depois a gente já vai encerrar aqui o nosso programa de hoje.
queria convidar todo mundo na campanha de assinatura do JCO, né, que está muito interessante, saindo matérias importantes, fazer a assinatura anual, né, de preferência, ou semestral, de acordo com o bolso de cada um. Né, e o nosso internacionalismo também fez uma matéria sobre o Boric, sobre a Operação Condor 2.0, né, porque o Boric ele deu um golpe em toda a esquerda chilena e para implantar um programa neoliberal, inclusive com figuras como Roberto Zaller, que é uma figura que foi do Banco Central do Pinochet, né, faz parte do gabinete de economia do Boric. O Boric ele foi feita uma carta pelos economistas, assim como aquela carta que foi feita ao Guilherme Boulos, da candidatura Boulos, por economistas liberais e neoliberais. Né? Ele não tem nada de esquerda no programa econômico dele e nem tampouco ergueu uma universidade sequer. Ele vai retomar o programa da pessoa que fez ele, que é a Michelle Bachelet. A Michelle Bachelet, junto com as ONGs, junto com o Departamento de Estado americano, que produziu essa figura chamada Boric. E aí, nessa matéria sobre a Operação Condor 2.0, convido todo mundo a ler, que está lá explicado lá pelo nosso blog toda essa operação de golpe constitucional, que é um alerta à esquerda de frente ampla, porque foi um grande golpe de frente amplismo, né? E que tem o nome aqui no Brasil de Federação Partidária. Me despeço por aqui também e ouvir nosso companheiro Henrique, já dando um beijo para toda a audiência. Até mais, gente. Olá, companheiros. A gente está começando mais uma coluna ao vivo aqui na Causa Operária TV. Boa tarde para vocês. Estamos aqui nesse final de ano, né? Lembrando sempre para você mandar seu superchat, seu super sticker, para você se tornar membro da Causa Operária TV, contribua conosco, contribua com o nosso canal Revolucionário Independente. E não deixe de compartilhar aí o vídeo, não deixe de compartilhar nosso canal com seus contatos, com seus amigos aí no YouTube, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no Telegram, né? Nos ajude a divulgar o canal. Bom, vamos falar sobre esse assunto da eleição chilena rapidamente, já que é um dos assuntos mais comentados aí da semana, né? A vitória de Boric no Chile. O que é interessante aqui, né? No entanto, fazer tantas análises que já foram feitas, né? Mas chamar a atenção para o direitismo desse candidato, que é apontado aí pela esquerda pequeno-burguesa como a grande vitória, né? Novos ventos vêm do Chile. Ah, que lindo, que beleza, que maravilha. E quando você vai olhar quem é Gabriel Boric, você vai notar que o candidato que foi eleito no Chile está muito longe de ser um representante, de fato, da esquerda. O que a gente poderia dizer é que ele né, como acontece muito comumente, ele é um representante da esquerda pró-imperialista, isso sim. Né? Assim como, por exemplo, o Guilherme Boulos no Brasil, que está galgando aí posições políticas para se tornar, né, o nome, se é que ele já não é o nome, né? A gente pode dizer que sim, o nome do imperialismo, da esquerda pró-imperialista no Brasil. Isso é muito comum. E para quem tem dúvidas, né, a gente pode pegar poucos exemplos, né, que mostram muito claramente o caráter desse candidato e que explicam por que a própria burguesia imperialista está comemorando a eleição dele. Primeiro, a posição já antiga do Boric sobre Cuba, Nicarágua e Venezuela. Né, a ponto de que o neto do Salvador Allende, o Pablo Sepúlveda Allende, né, escreveu uma carta que foi republicada agora no dia 13 de novembro de 2021, portanto um pouco mais de um mês atrás, criticando Boric pelas posições dele em relação
a esses países, né, em que ele se alinha, né, ao imperialismo, acusando tanto Nicarágua quanto Cuba e a Venezuela de serem ditaduras, de reprimirem o povo, coisas desse tipo. Isso do próprio neto do Salvador Allende, que a gente sabe. Salvador Allende, um político hipermoderado, entregou o Chile, né, no golpe militar. E que, de maneira muito incorreta, tentam associar agora o Boris ao Salvador Allende, que também é um erro. Mesmo que o Allende tenha sido, né, um governo nacionalista que entregou o Chile para os golpistas, né, ele de fato representava interesses da burguesia nacional chilena naquele momento, coisa que o Boris, na verdade, não representa. Ele representa os interesses do imperialismo, né? Bom, outras coisas interessantes. O Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, no dia 19, quando o Boris foi eleito, ele fez um tweet parabenizando a vitória eleitoral. O tweet do Nicolás Maduro foi infestado de apoiadores do Boris, né? E apoiadores de tipo, digamos assim, psolistas, né, do Boris, em que eles diziam que o Maduro não tinha que apoiar nada, porque o Boris era uma nova esquerda, entre aspas, uma esquerda democrática, entre aspas, e que o Maduro, na verdade, é um grande ditador, que o Boris não tem nada a ver com ele, né? Para quem tiver alguma dúvida, pode procurar no Twitter do Nicolás Maduro, a infestação, né, de pequenos burgueses aí, para atacar o Maduro, né, e procurar desvincular, né, qualquer relação do Boris com a Venezuela. E outro fato interessante é o comentário do Boris sobre as supostas violações de direitos humanos também na Venezuela, em que ele, digamos assim, assina embaixo do que a Bachelet, né, falou, de que há violações de direitos humanos na Venezuela. Inclusive, ele diz o seguinte: não pode haver dúvida, né, com base nos relatórios de Bachelet, de que há violação de direitos humanos na Venezuela. E diz o seguinte, ele disse o seguinte: o informe de Bachelet sobre a Venezuela é categórico. O governo de Nicolás Maduro está violando gravemente os direitos humanos. Da esquerda devemos condenar sem ficar em cima do muro, né? Na tradução aqui livre. Esse tweet, né, foi sobre os informes da Bachelet, né, que a Bachelet teria dado aí como uma enviada da OEA, né, que todo mundo sabe é a organização imperialista na América Latina, ou na América toda, né, contra os países nacionalistas. Bom, como se não bastasse, a direita nacional, né, no Brasil, falando do Brasil agora, também apoiou e saudou a vitória do Boris, de uma maneira mais ou menos disfarçada, né? Mas o que saiu aí em defesa mais aberta do Boris foi o próprio Luciano Huck, o golpista safado, né, fascista, playboy da Rede Globo, do Boris, e disse que isso daí representa que o povo do Chile, né, fez a opção pela democracia, etc. e tal. Pista fascista está apoiando, nós deveríamos aqui ter, no mínimo, né, nos dar, pelo menos, o direito à desconfiança, né?
Coisa que a esquerda pequeno-burguesa no Brasil, eu acho que no mundo todo, não consegue. Eles vão na onda, tudo para eles é uma maravilha, tudo para eles feita pelo imperialismo sobre as coisas, né? Bom, tudo isso daí deveria e não com grande euforia. Porque nada na política, né? Nada que é feito com euforia acaba dando certo, né? É preciso olhar a coisa friamente, né? E o que a gente tem visto, nesse caso do Boric, são uma série de indícios de que, na verdade, ele é o representante do imperialismo na eleição, né? Que o candidato de extrema-direita, ele se colocou aí como uma espécie de um espantalho, né? Sim, ele era um fascista, ele é um nazista, que inclusive o Boric sentou na mesa para referendar o resultado das eleições, então também esse nazismo todo do cast, né? Se fosse assim, também haveríamos de perguntar por que o Boric, o grande esquerdista, se sentou à mesa com um nazista, né, para referendar o resultado das eleições, né? O Pinheira parabenizou o Boric, o discurso do Boric de União Nacional, para aqueles que votaram nele ou que não votaram, também mostra um candidato que está, né, interessado, que vai cumprir a função, primeiro, de sufocar a mobilização chilena que aconteceu em 2019, e segundo, garantir a estabilidade do regime golpista. Né? Essa é a função dele, e por isso esse discurso, e por isso ele precisa atacar a Venezuela, atacar Cuba, atacar a Nicarágua, porque esses países representam justamente o contrário. Esses países são os países que enfrentam o imperialismo, porque o imperialismo ainda não conseguiu dar o golpe pela resistência, né, do povo desses países e, de uma certa maneira, com todos os problemas que se possa apontar, dos próprios governos desses países, né? E o imperialismo não quer o nacionalismo. Ele quer uma esquerda, citando uma esquerda que seja, né, a cachorrinha, que esteja na coleira, para que ele possa controlar a vontade. E o Boric é essa cadelinha do imperialismo, né? Ele ataca, né, o povo latino-americano, né, e defende a grande união nacional para estabilizar o regime golpista e sufocar as mobilizações, né, que poderiam ter, essa sim, e não a eleição dele, mas sim as mobilizações, derrubado, né, o golpe de Estado, o Pinheira, né, e toda a putaria que o imperialismo promove, né, no Chile e está promovendo em todo o continente latino-americano. É preciso acordar para a realidade, sair da euforia e ver a coisa objetivamente. O Boric, na verdade, foi o candidato do imperialismo que venceu as eleições no Chile. Bom, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a todo mundo, desejar bom final de ano para o pessoal. A gente se vê mais uma coluna ao vivo e na programação da Causa Operária TV. Muito boa tarde e até mais.